essa questão do aumento da gasolina, tem muita gente preocupada com o aumento, em quantos por cento vai ser, porque supostamente, né, o governo... Não posso falar. O governo estaria já sabendo que a gasolina, em valores nominais, já está abaixo do que ela deveria estar. Tipo, já tem um tempo que, por certas questões aí, a gasolina já está um pouco abaixo, justamente para não apertar ainda mais o pé no acelerador da inflação. Então, o maior problema da inflação acaba nem sendo tanta gasolina, mas o diesel, que acabou de subir, inclusive. Então a gente está tendo uma pressão inflacionária, né, um aumento de preços, e aí quando sobe o preço do diesel é que é o maior nabo. Porque assim, a gasolina entra no cálculo de inflação, claro, mas imagina que o diesel, o Brasil é um país de proporções continentais e quase tudo que é transportado dentro do nosso país é transportado com carros, né, com veículos ali, na verdade. O carro, caralho, é caminhão. É transportado por caminhão. Daí quando a gente tem, então, um aumento no preço do diesel, o cara cobra mais no frete. Se ele cobra mais no frete, cara, a maçã tá impactada pelo frete, a lâmpada tá impactada pelo frete. Absolutamente tudo no Brasil tá impactado, inclusive o aumento na gasolina, porque a própria gasolina é transportada por caminhões no Brasil. Então, normalmente, o governo tenta segurar o máximo possível o preço do aumento no diesel, né? Porque ele sabe que esse impacto gera uma reação em cadeia que aumenta todos os preços. E aí a gente tem um problema no Brasil, que é um problema que as pessoas dificilmente querem comentar, que é o seguinte: a gente tem um estatal de petróleo. Beleza. Se o diesel impacta no preço de absolutamente tudo, e a gasolina impacta na popularidade dos governos, não sei se lembra lá atrás quando o pessoal começou a colocar a bunda da Dilma no tanque de combustível, já viu essas imagens? Já vi. Pregava os adesivos, a galera porque aumentou o preço da gasolina, a galera ficava revoltada, é uma coisa que impacta diretamente, motorista de Uber, as classes mais organizadas, que tem maior volume de trabalhadores, motorista do Rappi, etc, essas coisas que tem mais volume de trabalhadores ali são diretamente impactadas pelo aumento do preço da gasolina. Então abaixa a popularidade de maneira imediata, né, de qualquer político aumentar esse preço. E aí o cara tem o seguinte, ele tá ali, ele pode indicar os nomes que vão gerir a Petrobras, é óbvio, tem uma interferência do mercado, tem uma certa coisa ali, mas o político da vez, né, seja lá quem seja o presidente da República agora ou depois, ele tem que indicar esse cara ali para tocar a Petrobras. Você indicaria uma pessoa que vai manter sua popularidade mais alta ou uma pessoa que vai fazer um bom trabalho e gerar mais lucro ali para a Petrobras ou fazer ela performar de forma mais eficiente? Eu indicaria o cara que vai me dar popularidade. É isso, esse é o problema. Então, normalmente, a diretoria da Petrobras e a presidência da Petrobras raramente serão cargos completamente técnicos, porque muitas vezes tem uma interferência política que o político da vez, e pode ser quem for, pode ser de direita ou de esquerda, o cara vai indicar alguém ali que faça mais ou menos o que ele precisa de acordo com o que ele precisa. Aí dá nisso, você tá falando e de às vezes uma coisa não tá atrelada à outra, né? Tipo, às vezes a popularidade tá atrelada a um bom trabalho, e às vezes não. Nunca tá. Quando a gente tá falando de preço das coisas, nunca tá, né? Porque é muito melhor você, por exemplo, dar déficit no estatal de maneira gigantesca. Quando você fala, tá dando prejuízo no estatal. Que cidadão comum, tipo, você vai na rua ali, quem que tá preocupado com isso? Chega assim e fala, porra, chega qualquer pessoa aqui na rua e fala... Entendi. Aí o cara fala, o dólar subiu, mas eu não como dólar. Exato, eu não como dólar, eu não tô nem aí com o preço do petróleo. A população não tem essa capacidade, como a gente tem uma educação básica muito ruim, a população não tem essa capacidade de analisar que aumentar o preço do diesel é aumentar o preço do alimento. A pessoa olha aquilo e fala, os motoristas de caminhão que se foda, não tenho nada com isso, né? O que eu tenho com isso? Quando aumentou o preço das minhas coisas, ninguém falou nada, por que o preço do diesel é tão importante? Mas então, o preço do diesel que tá, digamos, mais baixo do que o esperado, e é ele que vai subir agora e provavelmente já subiu, mas já subiu, digamos assim, porque não dava mais para segurar. Essa semana já não tinha mais como, porque chega num momento que esse subsídio, né, que a Petrobras está dando ali, ela vai começar a influenciar nos números, e daí você começa a ter uma acusação, é tudo emaranhado de interesse. Tem um limite que se pode fazer isso antes de começarem a acusar o Lula de estar interferindo na Petrobras. Daí se o Lula está interferindo na Petrobras, pensa, o que tem isso? Só que, nacionalmente, quando a gente tem esse tipo de manchete, o mercado, né, ele vai ali falar, então o Lula tá mexendo nas estatais. E daí, internacionalmente, investidores da Petrobras, muitos são investidores externos, começa a arrancar dinheiro do Brasil. Se começa a arrancar dinheiro do Brasil, o dólar sobe. Então não adianta nada ele tentar fazer um populismo para segurar o preço das coisas sem subir o aumento do diesel, se o dólar subir e, na verdade, subir o preço de tudo também da mesma forma. Então é equilíbrio ali, é um balanço muito claro que o político tem que ter ali para ele conseguir fazer isso da forma correta. Tem que ter um limite pro interesse, né? Eu entendi. Tem. Eu tô lembrando agora que uma das coisas que agravou ali o governo Dilma numa crise foi a questão do preço da gasolina.
Porque também, durante um tempo, ele ficou artificialmente mais barato. Sim, sim. Ela, durante o período eleitoral... Sacrificou, digamos, a performance, o lucro da empresa perante a... Não só, ela foi bem esperta, assim. O que ferrou a popularidade da Dilma foi assim, a gente tava ali no ano de 2014, a gente teria uma eleição, não sei se você lembra, tava muito acirrada entre Sim. ela e o Aécio Neves na época, né? E aí, que era o PSDB e o PT na época, agora é o Bolsonaro e o PT, mas sempre foi essa dicotomia, o PT sempre, né, tá ali de novo disputando de igual para igual, sempre 50% de chance. E aí, nesse momento, o Aécio estava vindo muito forte, ele estava performando muito bem nas pesquisas, e a Dilma, que era uma política popular, as pessoas esquecem disso, mas a Dilma era extremamente popular, ela fazia aquelas lives do Palácio Planalto com o netinho dela correndo, ela comentava Game of Thrones na série, o povo adorava a Dilma no começo do mandato, né? Até ela derreter, foi muito. Ela virava meme e as pessoas não chamavam ela de burra. Eu primeiro chamava ela, pô, achava ela engraçada, achava ela uma presidente divertida, que ela comentava tudo, SES, blá, blá, blá. E aí começou a derreter essa popularidade e ela veio pro segundo, para disputar o segundo mandato, já numa situação econômica que o Brasil tava... Primeiro o Brasil capa ali da Times, aquela coisa, né, o Cristo Redentor, foguete, e aí depois disso aquele declínio na popularidade dela, porque o preço das passagens aumentou, começou aquela coisa a ficar meio tenso ali, e aí o que ela fez? Que ela segurou o preço da energia elétrica, ela segurou o preço do combustível, segurou tudo. A hora que ela ganhou a eleição, soltou o preço de tudo, aumentou de uma vez, aí a popularidade dela arrebentou, porque assim, as pessoas tinham votado nela, né, aí começou a imprensa a falar em estelionato eleitoral, né, como é que você segura o preço de tudo e solta depois. Eu lembro que tinha um comercial do PT, da campanha da Dilma, porque antes de ficar ela e o Aécio e tal, tinha o fantasma da Marina. Tinha. E aí era mais ou menos assim, tipo, chegava um prato no governo do PT que tinha salada, que tinha carne, entendeu? E arroz, feijão, macarrão, um negócio bem colorido, assim. Aí chegava o prato. Não, porque se você... Enfim, o prato era mais ou menos assim. No governo do PT é assim, e com a Marina, né? E com a Aécio era mais ou menos o prato era arroz, feijão e ovo. Caramba, cara. Era nesse nível. O PT sempre usa carne pra ganhar a eleição, né? Sempre a gente acaba... Eu nem lembrava disso, mas parece que é uma peça de campanha recorrente, né? O brasileiro tem uma... população pobre, né, cara? Você consegue falar qualquer coisa e as pessoas têm muito receio de ficar sem comida, de ficar sem as coisas e tal. Sim, e principalmente que no Brasil tem um detalhe que eu andei estudando um pouco sobre isso, existe uma questão demográfica até. A maioria dos votos que, não só o PT, mas digamos assim, governos de situação no mundo recebem, são de cidades pequenas e que muitas vezes elas têm uma infraestrutura precária e dependem muito do serviço público para tudo. Então cidades onde não tem classe média, cidades onde a população é muito pequena, digamos assim, um município de 10 mil habitantes, 30 mil habitantes, ainda é uma cidade muito pequena, entendeu? E essas pessoas ali, elas meio que elas são visadas mais de uma forma assistencialista até. E nesses municípios, tem município hoje em dia que você vai, é uma situação triste do Brasil, cara. Tem município hoje que você vai, mesmo que o cara queira trabalhar, saber que não existe emprego, dependendo da região que você vai, em algumas cidades, você não tem nenhuma empresa ali, tipo, registrada, formal, para o cara poder trabalhar de CLT, e as que tem, a gente tem um problema agora, porque como criaram o benefício do Bolsa Família de maneira que, se a pessoa assinar a carteira, ela perde o benefício, que acho que foi uma das piores burrices, né? Porque você motiva o cara a trabalhar informal. Muitas vezes o cara até quer o emprego e tal, o emprego oferece um valor legal para ele trabalhar, só que se ele assinar a carteira, ele perde o benefício. E aí o cara segura, às vezes, para não assinar a carteira, ou trabalha uma diarista, alguma coisa, pede para não assinar a carteira de trabalho, que diminui a arrecadação. Então eu acho que eles deviam criar algum tipo de benefício que, na verdade, ele aumentasse se a pessoa trabalhar, né? Porque como o governo ganha o dobro, então assim, ó, se o trabalhador ganha R$ 1.400 por mês, sabe que o governo está levando mais ou menos R$ 1.400 por mês também, né? 1.000 a 1.400 dos encargos trabalhistas, etc. Então, para o governo, compensaria ele subir 20% se o cara ficar empregado. Você pensa assim, nossa, mas vai aumentar o assistencialismo, só que você ia aumentar as pessoas querendo trabalhar no emprego formal, né? É muito complicado. Agora, quanto a isso da eleição, a gente sempre coloca na conta, por exemplo, do Nordeste, a eleição do PT, ou coloca na conta da região Norte, vai colocando, né? Fora Centro-Oeste, Sul e etc, porque Sudeste até depende, né? Meio a meio, porque tem Minas e São Paulo ali. Mas quando você olha o número de votos, não tem como o Nordeste eleger. Por exemplo, falar assim, Goiás. Goiás não elege ninguém. Goiás tem 7 milhões de habitantes. Então, e votos não é isso. É 7 milhões de habitantes, né? 7 milhões de votos, né? Quando você vai olhar São Paulo sozinho, o peso do estado de São Paulo
quem elege presidente da República é São Paulo e Minas Gerais, e o Rio de Janeiro ali. Então, na prática, a gente pega e fala, não, mas demograficamente ganhou, mas se você excluísse esses estados, ainda você teria um peso muito forte, porque você está tendo mais votos, massivamente, o número de votos é maior aqui, mesmo perdendo, por exemplo, o Bolsonaro ganhou por 2%, ganhou por 3%, ou ganhou por mais, na cidade de São Paulo pode ter ganhado, ganhou com muito mais, né? Mas quando você pega o número de votos, cara, é uma loucura o número de votos que São Paulo tem ainda, e é muito comum entender isso, porque quando você pega e sai das periferias, na periferia o Bolsonaro aqui ganha, etc. Agora, quando sai da periferia, que você tem aquela classe média com universitária e tal. Remorso, né? O cara nasceu rico, foi mimado a vida inteira, daí ele tem um remorso que ele acha que ele quer se livrar da obrigação. Já reparou isso? A classe média brasileira, né, ali, ela... Tem um pouco disso. Né? Ela consome assim, não, eu compro bolinho de chuva da tia que vende na porta do negócio, mas não compro do McDonald's porque eu quero ajudar a tia trabalhadora. Aí o resto foda-se, o resto ele compra tudo na Amazon, a bandeira gay é da Amazon, tudo é da Amazon, mas, e aí do que feito com mão de obra escrava, mas ele vota no Boulos, e daí ele sente que tá limpo, né? Ele fala assim, porra, eu consegui limpar essa minha carga, que eu tenho esse negócio, o fato de eu ter uma diarista, uma faxineira na minha casa desde que eu nasci, eu limpo isso votando no Boulos, que eu quero o melhor pra classe trabalhadora. Então, na prática, quando você vai olhar, boa parte, né, dos núcleos que votam no Freixo, votam no Boulos, votam nessa galera, é dentro dos bairros mais ricos. Você vai olhar ali, pega demograficamente, se você fizer essa observação, você dá risada. É um conflito que existe mesmo. Mas é pra se limpar. É pra se limpar. Sabe as empresas que são... Não, eu vi a herdeira do Itaú falando que ela precisou fazer terapia porque ela nasceu branca e rica. Ela doou pro Lula, cara. O Itaú, ele tá lá, a herdeira do Itaú, ela é uma das maiores doadoras da campanha do Lula. Olha que loucura, né? Que contrassenso. E aí a pessoa fica assim, nossa, mas isso aqui, essa pessoa quer fazer... As pessoas ficarem pobres muitas vezes, não é isso, é psicológico, cara. A pessoa nasce, né? Então, porra, a vida inteira com gente limpando o chão, etc. Você quer livrar a alma, você quer se sentir bem de alguma maneira. É o cara que faz tudo quanto é merda, vai no confessionário... É o novo pecado original, entendi. Que é pra se livrar, limpar a mente. Né? Se limpando de uma culpa. Uhum.